E a Vera, que está acompanhando tudo desde cedo. Ô Vera, antes da gente entrar um pouquinho nesse braço de ferro aí da política, eu tenho certeza que você está acompanhando tudo, mas você chegou logo cedo aí a Brasília, já passou pelo hotel, pela esplanada dos ministérios, está agora aí no Congresso. Como é que está o clima de Brasília? De alguma maneira lembra um pouquinho a votação do impeachment de Dilma ou não? O que você pode passar para os nossos ouvintes, ô Vera? Não, Patrick, não lembre em nada a votação do impeachment, e esse é um indicativo muito claro de que essa denúncia não será acolhida, que ela será arquivada e que o governo vai colher uma vitória se conseguir obter o quórum amanhã de 332 deputados. Você chega no aeroporto, tem alguns gatos pingados com a máscara do presidente Michel Temer fazendo protesto, oferecendo umas notas de dinheiro dadas aos deputados que desembarcam. Depois você chega ao Palácio do Planalto, vida normal. Andei por lá, andei no quarto andar, onde ficam os gabinetes, conversei com os ministros, almocei com assessores do Palácio, como se não houvesse nenhuma espada sobre a cabeça de Temer. Então, vivendo vida normal, o presidente almoçou com a bancada ali evangélica, ruralista e, enfim, a BBB, bancada BBB, prometeu liberação de crédito para os ruralistas, vai sair através de uma medida provisória e com isso ele obteve o que ele queria. Paradoxalmente, o governo quer que dê quórum, quer que a maioria dos deputados venha, mesmo que seja para votar contra o presidente. Por quê? Porque eles precisam que haja 342 presentes e ter 342 registrando voto. Esse voto pode ser sim, pode ser não e pode ser abstenção. Eles têm segurança de que eles têm mais de 200 votos, entre votos pelo arquivamento da denúncia e abstenções. Então, com isso, o governo liquida a fatura e pode se dedicar às outras pautas do seu interesse que tramitam aqui na Câmara e que estão paradas enquanto a denúncia corre. Então, por hora, o governo está com o mando de jogo, está incentivando os deputados a virem e deve conseguir. Hoje, há 191 deputados com presença registrada, hoje que não tem votação ordinária, e 300 na casa. Então, isso é um indicativo de que amanhã haverá um quórum suficiente para iniciar a votação. Outro sinal de que a fatura mais ou menos está ganha é na Procuradoria-Geral da República, onde eu também estive hoje, Patrick. O bom de vir aqui é que você sente em loco o clima. Por quê? As TVs acabam passando, como ficam o dia inteiro transmitindo aqui, parece que passam uma energia, uma eletricidade que não está acontecendo, tá? Não tem toda essa movimentação, essa mobilização que havia, por exemplo, no impeachment. No impeachment você tinha bunker em hotel, você tinha gente sendo chamada a todo momento para tratar disso, daquilo, desse interesse XYZ, você tinha noites varadas em claro, tentando virar voto. Agora não está desse jeito, tá? Não tem um clima que o presidente precise reverter contra ele. A coisa está mais ou menos definida. Ô Andreasa, como disse a Vera, acho que... Oi, vai lá, Andreasa, passa a pergunta, vai lá. Não, eu queria fazer uma pergunta para Vera, porque eu costumo sempre procurar a opinião do Eliseu Padilha, não porque ele seja um modelo de político ou de homem público, mas porque ele de fato faz uma leitura correta, a meu ver, do jogo político, sobretudo no Congresso, e tem uma espécie de controle do mapa, né, do mapa eleitoral no Congresso. Ele hoje fez uma advertência, muito tranquilo, de que o governo vencerá, né, de que a denúncia não será aceita cedo ou tarde, mas de que talvez amanhã a votação não seja possível, não haja quórum, caso a oposição obstrua a sessão. Haveria uma reunião hoje dos partidos de oposição, né, PT, PSOL, PCdoB, essa putada aí, para tentar formar uma decisão de obstruir, porque cada um quer uma coisa. Você sabe se essa reunião houve e em que pé estaria isso, Vera Magalhães? Andreas, eles realmente estão para o voto e quer desgastar o governo no plenário, falando a favor da denúncia, e uma outra que quer obstruir para manter o governo sangrando por mais tempo. O que o ministro Eliseu Padilha acha é que, por mais que eles consigam obstruir essa semana, eles não vão conseguir obstruir ad infinitum. E com isso, o governo, por enquanto, tem uma vitória. Ele tem a vitória da CCJ. Ele saiu de lá com o parecer pelo acatamento da denúncia
enfim, sendo vencido, e o parecer alternativo do deputado Paulo Abiacchio pelo arquivamento vencedor. Então, por hora, o governo está ganhando. Então, eles acham que com isso a oposição não vai querer ficar para sempre obstruindo a sessão e deixando o governo mostrar que é ela, a oposição, que trabalha contra o andamento do governo, contra o andamento da pauta, contra o andamento normal do legislativo. Outra coisa, se o governo quiser e se tiver força, ele consegue fazer o número de 342 só com os partidos da base, com os partidos do chamado Centrão, com o PSDB, com o DEM e com o PMDB. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo a parte dele para tentar assegurar o quórum a despeito das tentativas de obstrução da oposição. No início da manhã e agora, pouco antes do programa começar, eles continuavam otimistas de que será possível votar. Mas essas coisas aqui em Brasília são muito voláteis, as maiorias mudam, não a ponto de causar algum problema para o governo, mas sim, pode haver um adiamento. A gente vai ter mais certeza desse pulso amanhã, a partir das 9 da manhã, quando a sessão é aberta. Ô Vera, antes de passar até pro Madhu, como é que vai ser também essa invasão de ministro deputado aí em Brasília? Porque acho que os 12 votam também, né, Vera? Por enquanto, assegurados 11 devem reassumir. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é deputado pelo PP do Paraná, tem um outro compromisso da pasta e não era certeza quando eu estive no Palácio para reassumir o mandato. Isso tem mais um efeito simbólico, Patrick. Esses 11 votos não são condição sine qua non para o governo ganhar. Não é como na Dilma, que eles estavam contando voto a voto como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Aqui não é essa a ideia. A ideia é que eles venham em bloco para mostrar a força do governo, para mostrar que eles estão com o presidente, que estão fechados com o Temer, meio hashtag tamo junto, e garantir nas suas bancadas que não haja nenhuma rebelião de última hora. O efeito pretendido é este, não exatamente o número que eles podem fazer ou o fato de algum suplente deles estar rebelde, não estar querendo votar com o governo. Dessa vez, não é disso que se trata. Ô Madhu, vai você. Observem nossos amigos da Jovem Pan, que situação singular, né? Porque nos dois cenários, perde o Brasil, perdem os brasileiros, perdemos nós que pagamos com o nosso suado dinheiro esta fusarca. Caso a articulação da oposição não consiga realmente que não haja quórum, você vai ter então esta situação, essa pendência se arrastando aí, sabe lá Deus quando, durante quanto tempo, né, até que se consiga reverter para ter o quórum. Caso exista quórum, o que vai acontecer? Não se aceita a denúncia e temos esse governo aí, que, como eu já disse, é moribundo, respirando por aparelhos, que não tem condição de fazer nada. Eu aí nesse ponto eu não concordo com a Vera. O governo não tem outra agenda para retomar, senão de tratar da sua própria sobrevivência. Não foi à toa que ele, nos últimos dias, nas últimas semanas, aumentou incrivelmente os gastos públicos. E isso está em contradição com o que poderia ser a agenda do governo, talvez a única agenda do governo, que é assegurar os gastos públicos, não só no médio e longo prazo, com a reforma da Previdência, mas também com o rombo do atual orçamento, do atual período. Porque o que a gente está vendo, pessoal, é que os serviços públicos estão começando a entrar em colapso. Os hospitais, as escolas, né, os serviços mais essenciais estão próximos de serem incapazes de operar por falta de recursos, né? E depois vão vir os salários, você não vai ter capacidade de pagar os salários. É isso que nos aguarda. Esse governo Temer, ele não tem agenda mais, né? Eu não sei até quando o Henrique Meirelles e os outros brasileiros que estão lá na área econômica vão aguentar essa situação também. A atenção não está em Brasília, Vera. A atenção está no resto do Brasil. Vai, Andreasa. É porque, voltando à questão de ontem, Madhu, eu entendo completamente a sua posição. Mas, objetivamente, a questão está em Brasília. E talvez esse seja o problema, mas é o melhor problema possível. É a própria definição da democracia representativa.
É o Congresso que decide. Está na mão, especificamente, da Câmara, o futuro do presidente da República. Então está, de fato, em Brasília. É em Brasília que tudo se define. E todos eles, os atores envolvidos, sabem disso. Tanto o Temer sabe que a sua permanência depende exclusivamente da Câmara, que não está nem aí para as pesquisas de opinião e para o que nós, jornalistas, estamos dizendo. Inclusive porque ele não é candidato em 2018, não será nada. Da mesma forma, os parlamentares sabem que a sobrevivência deles, do establishment, do estamento político, depende de uma grande concertação que está em curso, tramada muito claramente. Eu escrevo sobre isso no meu artigo de hoje no Globo. Aliás, é a propósito disso que eu queria conversar, fazer uma nova questão para a Vera, que o grande personagem hoje em Brasília, aquele mais curioso e, a meu ver, o mais simbólico do sistema político, é o Rodrigo Maia. Você aí, Vera, na Câmara, no Congresso, como você percebe entre os parlamentares e entre aquelas pessoas que fazem a vida no Congresso, não necessariamente parlamentares, mas também assessores, enfim, quem faz a vida, de fato, do Congresso, como é percebido o Rodrigo Maia, um deputado inexpressivo, eleito por pouco, com cerca de 40 mil votos, no entanto, graças a um poder muito grande, tornado presidente da Câmara e o presidente, caso Temer caia. Como ele é percebido? Como você sente a percepção dele aí entre os pares, Vera? Andreas, é importante essa sua pergunta, porque eu questionei todo mundo com quem eu conversei a respeito exatamente disso. Era uma curiosidade que eu tinha, não tinha vindo a Brasília desde a apresentação da denúncia do Rodrigo Janot. Falava com ele, Rodrigo Maia, pelo telefone, a gente o entrevistou no Jornal da Manhã, falava com alguns ministros também pelo telefone, mas é diferente de você estar aqui submerso no clima e vendo a movimentação das pessoas. Diferentemente do que deu a impressão em muitos momentos, Rodrigo Maia não é visto como um conspirador. No Palácio, no Congresso e mesmo na Procuradoria-Geral da República, existe consolidada uma impressão de que se ele quisesse ter conspirado contra o presidente, ele teria tido espaço junto à Rede Globo, teria tido espaço num determinado momento de agudização da crise, mesmo junto a pessoas do mercado que o procuraram, mas diferentemente de algumas impressões que ele passou ambíguas, por exemplo, quando ele falou da medida provisória da reforma trabalhista, ou quando ele esteve em Buenos Aires e teve um jantar com investidores, os assessores e os ministros de Temer dizem que não, que ele se manteve no limite. O limite de seu papel institucional, que é de presidente da Câmara, portanto, presidente do processo, e o limite de quem é um aliado do governo. E todo mundo me diz que tanto ele quanto o seu partido, o DEM, saem muito fortalecidos junto a esse status quo, a esse establishment, como aliados confiáveis, aliados que têm uma agenda liberal, agenda das reformas, e que foram leais ao presidente. Se isso vai render algum dividendo para ele lá na frente, é difícil de saber, porque, como Madureira bem disse, é um presidente no limiar da popularidade nenhuma, popularidade zero. Ele está quase alcançando a meta da popularidade zero. Mas institucionalmente é alguém que sai com o seu papel fortalecido e é uma figura que, se era ali minguada, tímida do ponto de vista da sua relevância política, a ponto de ser preterido pelo próprio pai, César Maia, em benefício do Eduardo Paes, que era visto ali como o cisne branco desse grupo político, ele sai da condição de patinho feio e ganha alguma estatura institucional, segundo todo mundo me diz aqui. Agora, Vera, e aí já passando também para os colegas, se tudo ocorrer como se espera, né, o Temer, de fato, o escape dessa denúncia de corrupção, como é que fica, Vera, pelo que você está apurando, qual o destino das outras denúncias? Como é que você vê e como é que isso é discutido aí em Brasília? O destino mais provável é a geladeira, Patrick Santos. Aqui ninguém aposta um merré nessas próximas denúncias, nem na própria Procuradoria-Geral da República, cujo prédio envidraçado fica aqui perto da Praça dos Três Poderes. Por quê? Esta era a denúncia que era considerada a bala de prata, ou a
seta de bambu de ouro ali de Rodrigo Janot contra o Michel Temer. Se ela for rechaçada com essa facilidade, apesar do governo ter essa baixa popularidade, apesar dos problemas na economia, apesar de todos os pesares, e com o cronograma contando contra o Janot, ele vai ter pouco mais de um mês de mandato daqui para frente, é muito pouco provável que ele tenha fôlego para apresentar uma denúncia e que, se apresentar só por marra, só para manter a palavra, que ela prospere. Só para mostrar aí em exemplo claro e muito palpável para o nosso ouvinte, para quem nos assiste nesta terça-feira, de como a caneta vai ficando sem tinta quando a pessoa está prestes a deixar um cargo relevante, como a Procuradoria-Geral da República. Rodrigo Janot ia a um evento na Paraíba, inaugurar um prédio do Ministério Público Federal lá, na semana passada. Pois bem, ele iria de avião da FAB, como ele tem feito por uma questão até de segurança. Ele tem feito isso desde que a Operação Lava Jato começou. Sabe o que aconteceu? Teve o voo da FAB negado. Então, esse poder começa a se esvair e a autoridade sente quando isso começa a acontecer. Ele deve ocupar um lugar ali no gabinete, depois de deixar a Procuradoria-Geral da República, deve usar férias, licenças vencidas, me dizem, e ficar ali cerca de um ano e depois se aposentar. O poder já está migrando de mãos, já está sendo combinado, e aí mais uma informação em primeira mão para o nosso ouvinte do 3 em 1, que sempre sai ganhando com informação. Já está sendo criado um grupo de transição entre Janot e Raquel Dodge. Tem 5 procuradores do grupo do Janot, 5 do grupo da nova procuradora-geral, e eles já começam a discutir os processos, o que fica aí de herança, o que fica de legado, o que é que ela vai ter que tocar. Então você veja que ele já está tirando um pouco o pé do acelerador. Eu acho que essas denúncias, se vierem, vão vir só por uma questão ali de formalidade, sem que ninguém bote nenhuma fé nelas. Marcelo Madureira. Ô, Vera. Desculpa. Vamos só ouvir rapidamente o Madu. Não, pode e aí... falar, Andreasa. Vai lá, Andreasa. Não, pode falar, Andreasa. Madu, obrigado. É para eu fazer vou fazer uma pergunta para Vera, e acho que o comentário do Madureira a respeito dela também vai ser importante. Bom, eu não vou falar sobre o Janot de novo, né? Vocês sabem tudo que eu acho, já falei, já escrevi um bocado, e acho que eu estou certo, e aquilo que eu previ está acontecendo agora. O Janot mingua a olhos vistos, porque realmente o seu trabalho é insuficiente, tá? A pergunta para Vera é a seguinte: você aí em Brasília, transitando pelo centro do poder, percebeu algum impacto decorrente da matéria de capa da revista Época? Alguém está comentando isso? Isso teve algum peso? Algo prático decorre disso, Vera? Você percebeu aí? Decorre, deve ter bastante peso para embasar ali as futuras denúncias que vão vir a partir da delação da JBS. Você veja que a gente cobrava as provas, muitas das provas que estão lá ainda não chegaram nem à Procuradoria-Geral da República. E aí uma informação aqui pra gente. Outra peculiaridade do acordo da JBS é que ele foi assinado com uma possibilidade de os delatores entregarem as provas com até 120 dias. Então esse prazo ainda está correndo, Andreasa. Eles têm até o fim desse prazo, que começou a contar em maio, para entregar todos os documentos de corroboração. E por que isso? Por uma especificidade desse acordo. Quando ele foi selado, ele foi feito sem que todo o conjunto da holding soubesse. É diferente do da Odebrecht, que foi uma delação feita em conjunto pelos executivos e pela empresa. Alguns executivos foram colocados no acordo, mas a empresa não. Então, até a obtenção de alguns desses documentos nos departamentos da JBS dependia da homologação do acordo. Probleminha na comunicação da Vera Magalhães, mas até uma informação importante dentro disso que a gente está discutindo, Andreasa e Madu. A informação que acaba de sair: o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o procurador da República, o Ângelo Goulart, acusado, né, de receber a mesada de 50 mil reais do empresário Wesley Batista, né, da JBS, em troca daquilo que a gente falou muito aqui, das informações sigilosas da Operação Greenfield, né, que é a investigação sobre o rombo bilionário no
nos maiores fundos de pensão do país, né? O Goulart foi preso no dia 18 de maio na Operação Patmos, e essa decisão é extensiva também ao advogado Willy Tomás. Informação que acaba de chegar. Vai você, Marcela Madu... A Vera está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo vocês. Oi, Vera. Então, eu só acabei de passar a informação aqui que acaba de... Você ouviu, né? Ouvi. Essa soltura do Ângelo era prevista, tá, Patrick? Eu estive na Procuradoria-Geral pouco depois do almoço e esse julgamento já estava previsto para acontecer e era previsto que ele fosse solto. Esse procurador só entrou no rolo ali depois de algumas tentativas da Procuradoria-Geral de extrair essa informação do Joesley Batista. Por quê? No primeiro áudio, ele fala que tinha no bolso um juiz e um procurador. Quando questionado sobre isso, já no âmbito da delação, ele negou, falou que estava blefando e que tinha só usado isso para envolver o presidente na conversa. Depois, diante da insistência, ele pediu para depor de novo, e aí é que ele incluiu o Ângelo Goulart, que era um procurador próximo do grupo do Janot, na delação. Desde então, ele está preso, tá? Então, era previsto, ele foi um dos presos que ficou mais tempo. O Rodrigo Rocha Loures, por exemplo, que correu com mala de dinheiro, saiu bem antes. Só para concluir aquilo que o Andreasa me perguntava, então é isso, as provas da JBS vão ser importantes para instruir os outros inquéritos e as outras denúncias que vão vir no bojo da delação dos irmãos Batista. Ô Madu, vamos ouvi-lo sobre essa questão para a gente ir para nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Não tenho muito a acrescentar não, só achei muito interessante essa informação da Vera, aliás, mais do que interessante, muito relevante, já ver um grupo de transição digamos, do mandato do Janot para Raquel Dodge. Eu espero que isso seja uma coisa benéfica, operacional, porque o que eu tenho percebido, e acho que as pessoas devem concordar comigo, que no todo, né, eu prefiro fazer a análise do conjunto, né, eu não sou um cara muito de particularidade. O que eu vejo são manobras para você realmente estancar, né, a sangria, você, na verdade, retroceder qualquer avanço que você possa tentar fazer no Brasil, né, você se conformar com o que o Andreasa chama de establishment, embicarmos rumo ao século XVIII, né, já, aliás, de onde nunca deveríamos ter saído. Então, o próprio prosseguimento, né, a não aceitação, né, das acusações contra o presidente Michel Temer são, para mim, uma prova clara e eloquente desse movimento. E ele, sendo vitorioso, né, é o fracasso, é a derrota da civilização brasileira. Né? Eu lamento, mas essa é a única constatação que tem. Né? O que eu fico curioso é como a Raquel Dodge, né, a nova procuradora, vai se comportar diante desses fatos aí. Oxalá, né, ela me surpreenda favoravelmente, mas confesso que não sou otimista, não. Vai lá, Andreasa. Madu, Diga, Andreasa. A civilização brasileira teria fracassado se tivesse algum dia existido.